Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristina, eu sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense e eu faço parte do projeto de extensão Carne para Todos, que é coordenado pelo professor Alfredo Tavares Fernandes. O tema da aula de hoje é se a carne causa inflamação. O sumário é composto pela introdução, pela definição do que são agentes inflamatórios e anti-inflamatórios, pelos componentes inflamatórios e anti-inflamatórios da carne, pela conclusão e pelas referências. Diversas vezes a gente vê notícias que trazem uma relação entre o consumo da carne vermelha e o impacto que ela gera para a nossa saúde. Inclusive, um dos temas que é muito debatido é justamente se existe uma associação entre a carne vermelha e o desenvolvimento de processos inflamatórios, ou seja, com a inflamação. E aí eu trouxe notícias que vão elucidar como esse tema é muito abordado. Mas antes de explicar essa questão, vamos entender o que são os agentes inflamatórios e anti-inflamatórios. Os agentes inflamatórios, eles são as substâncias ou os estímulos que vão induzir mediadores inflamatórios e causar também uma agressão no nosso corpo. E aí, por meio desses mediadores inflamatórios, é que vem a inflamação. Os agentes inflamatórios, eles podem ser biológicos, químicos ou físicos. Já os agentes anti-inflamatórios são os responsáveis por diminuir ou até mesmo impedir um processo inflamatório. Um exemplo são os medicamentos anti-inflamatórios, mas existem outros também. Mas então o que a carne tem a ver com isso? Acontece que a carne ela vai ter componentes inflamatórios e também tem alguns componentes que têm ação anti-inflamatória. E aí, no caso, os componentes inflamatórios da carne são os ácidos graxos saturados, os produtos de glicação avançada, o ferro M e o desequilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. Já os componentes anti-inflamatórios são o ácido linoleico conjugado, a taurina, a carnosinina, a L-carnitina e os minerais, que no caso são o zinco, o magnésio, o selênio e o potássio. E também o equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. E aí, então, por que é feita uma associação do consumo da carne vermelha com o desenvolvimento de processos inflamatórios? Acontece que muitas pessoas acreditam que pelo fato da carne ter componentes que têm ação inflamatória, ela vai de fato causar uma inflamação. Mas não é assim que ocorre. A carne, se você consome de uma forma adequada, em quantidades controladas, ela não vai causar inflamação. Isso só ocorre quando é um consumo exagerado. Mas se você faz um controle, se você faz um acompanhamento nutricional, ela não vai causar inflamação, pelo contrário, ela vai ser muito benéfica para a sua saúde, porque, querendo ou não, a carne é um alimento muito nutritivo. Então, acaba sendo um mito essa relação de que o consumo da carne vermelha causa inflamação. Essa associação não é muito bem explicada e, por conta disso, muitas pessoas acabam acreditando nesse fator. Mas, na verdade, ela não vai gerar isso, apenas se você consumi-la em quantidades exageradas. E aí, no caso, essas são as referências que eu utilizei. Esse é o perfil do nosso Instagram, para vocês seguirem lá e acompanharem muitas outras notícias que a gente traz, o Carne Zuf. E muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!